Sexta-feira, dia 28 de fevereiro, encerrando esse mês, com a graça de Deus, o Senhor nos acompanhou até aqui, com o nosso coração cheio de ação de graças. Que possamos agradecer o Senhor pela sua companhia. Hoje queremos ouvir o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu dar uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra a doutrina, o ensinamento de Jesus sobre o matrimônio, sobre a família. A pergunta que os fariseus fazem é sobre a permissão que Moisés tinha dado de dar a certidão de divórcio. E Jesus volta lá para o livro do Gênesis, lá para as origens, a criação. E diz que Moisés mudou esse mandamento por causa da dureza do coração humano. E aqui, um primeiro aspecto que nós precisamos meditar: o quanto a dureza do nosso coração, o quanto a nossa obstinação pelo erro nos leva à tentação de querer mudar a lei de Deus. Algumas coisas são eternas, mas como a gente já não vive aquilo, para nós humanos é mais fácil mudar a lei de Deus do que a gente se encaixar naquilo que Deus determinou. E como isso tem sido uma praxe nos nossos dias, né? Isso é do passado, não é mais assim, os tempos mudaram, mas algumas leis, alguns mandamentos são eternos. E às vezes o fechamento do nosso coração quer fazer com que a lei de Deus mude e não nós mudemos a nossa vida para obedecer o que a lei eterna de Deus nos determinou. Vale essa reflexão, né? Porque às vezes nós caímos nessa tentação de querer mudar aquilo que não deve ser mudado. E Jesus volta lá para o início da criação, onde Deus os fez homem e mulher. E o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher para ser uma só carne. Já não são dois, mas uma só carne. O que Deus une, o homem não separa. Deus que faz de homem e mulher esse pacto de amor, esta aliança que é irrevogável. Por isso, essa é uma das propriedades que a Igreja entende no matrimônio que é essencial, que é a indissolubilidade. O vínculo que Deus estabelece entre homem e mulher que recebem o sacramento do matrimônio é algo eterno, porque nós entendemos que o matrimônio é uma vocação, é um chamado de Deus. E se Deus uniu, Deus não volta atrás, Deus não se arrepende do chamado que Ele faz a uma família.
E a experiência do ser um é aquilo que precisa ser amadurecido. E na preparação para o matrimônio, os nossos noivos que se preparam para esse passo tão importante precisam entender isso, né? Não é só um contrato que pode ser desfeito, mas é uma união de vidas, de famílias, de sonhos, de ideais, numa coisa só, no plano de Deus. Hoje parece meio fora de moda, né? Porque o mundo mudou, mas esse é o sonho de Deus, né? Um amor que é fidelidade. E a fidelidade que Deus tem por nós, Jesus que permanece fiel à sua igreja, à sua esposa, e o casal é chamado a ser exemplo dessa fidelidade, dessa comunhão de vida, de amor que existe entre Jesus e a sua igreja. Então hoje queremos rezar pelas nossas famílias, pelos casais que vivem um matrimônio, que enfrentam dificuldades para que possam permanecer unidos em Deus e assim viver esta unidade, essa comunhão de vida e de amor. E que aqueles que se preparam para o matrimônio também que possam ser conscientes do passo que estão tomando. Senhor Jesus, hoje nós queremos rezar pelas famílias. No mundo que tem atacado tanto o matrimônio e a família, que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, santificar os casais, para que, pelo diálogo, vivam essa comunhão de vida e de amor, vivam esta unidade e essa indissolubilidade. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, as pessoas que fracassaram no matrimônio, para que também contem com a sua misericórdia, que o Senhor conceda a paz aos seus corações e que as nossas famílias sejam abençoadas e santificadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha aí no vídeo, inscreva-se aqui no canal, compartilhe essa mensagem e fique sempre com Deus.